Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo certo? Bom, vamos continuar aqui nossa aula, né? Sobre agora recursos minerais do Brasil. Já falamos características desses recursos minerais a nível mundial, na ideia do que são, para que servem, quais são esses recursos e tal. Agora daremos destaque aqui no Brasil, com a produção brasileira especificamente. Na hora que a câmera fica reconhecendo aqui, ó, ela dá uma parte que ela fica meio branca, dá uma desfocada e tal, mas depois eu vou mandar o material aí, os slides, o pessoal ter acesso, tá? Então vai dar uma desfocadinha aqui, a câmera tentando buscar a melhor localização aí de imagem, beleza? Bom, quando falamos de mineração, então o Brasil é um país muito rico, né, em recursos minerais. O Brasilzão, devido ao seu contexto histórico, grande parte do nosso território, oriundo lá no pré-cambriano, na era geológica pré-cambriano, então um território muito antigo, e essa ideia de ser muito antigo traz ao nosso território uma grande quantidade de riqueza mineral. Tamanha esta riqueza que, se você pegar todas as produções do mundo todo, em todos os produtos de mineração, o Brasil seria o segundo maior produtor de minérios do mundo, ficando atrás da China, tá? O Brasil teria hoje um potencial imenso de produção e nós vamos destacar alguns lugares e alguns recursos, tá? Os dois lugares de maior produção mineral no Brasil: Quadrilátero Ferrífero e Serra dos Carajás. O quadrilátero, que é essa área na região de Minas Gerais, né, é a região de maior exploração histórica no Brasil, primeira área de exploração territorial do nosso país, e até hoje é uma das principais áreas de exploração do nosso território. Começa lá com a exploração de ouro, nessa região, né? Até o nome do estado não é Minas Gerais à toa, né? Então você vai ter ali no quadrilátero uma área de intensa exploração, tanto para o mercado interno quanto para abastecer o mercado externo aí, para se exportar, que é o Brasil exporta, né, muitos recursos minerais, veremos alguns deles. Destaque para ferro ali, a bauxita, que a gente faz o alumínio, o manganês, o cobre, ouro, alguns outros recursos e tal. E só lembrando que aqui no quadrilátero ferrífero, nessa região, é onde nós temos algumas cidades famosas, como Ouro Preto, outras ficaram famosas devido às tragédias lá, né, como a região de Brumadinho, Mariana, são áreas que estão então nesse quadrilátero ferrífero, área de maior produção e maior produção histórica de recursos no nosso país. Depois, década de 60, 70, se começa a explorar a região da Serra dos Carajás, lá no estado do Pará. Então você tem nessa região aí uma quantidade de recursos minerais imensos, uma das maiores quantidades de recursos do mundo. E aí essa exploração, na época, quando começa a acontecer, você não tinha uma estrutura para isso. Com isso é implementado lá o Projeto Carajás, na época da ditadura militar. O Projeto Carajás viabilizava a exploração mineral da região. Então, várias coisinhas foram feitas, dentre elas vamos destacar duas coisas mais importantes, tá? A construção de uma grande ferrovia, chamada Ferrovia dos Carajás, para exportar diretamente o produto ligado à produção aqui à Serra, até o estado do Maranhão, ali São Luís, para que esse produto fosse exportado. E também construiu-se aqui a usina hidrelétrica de Tucuruí, para fornecer energia para a exploração dessa região, lembrando que toda exploração mineral consome muita energia. O produto aqui da Serra dos Carajás, você vai ver que tem uma disponibilidade maior, então são mais produtos, há uma diversidade maior, tá, em relação ao quadrilátero. Só que hoje o quadrilátero produz mais proporcionalmente do que a Serra dos Carajás, tá? Temos também o maciço do Urucum, daqui a pouco a gente fala sobre esse maciço do Urucum no Rio Grande do Sul. Essas duas áreas são as mais importantes. No entanto, se você olhar esse mapa aqui, ó, tem recurso mineral espalhado por grande parte do nosso território. Então, região norte com muitos recursos, região sudeste, região nordeste, centro-oeste, você tem recursos espalhados aí por todo o território. Destaque então para essas áreas, e como eu disse, tem o maciço do Urucum, que está aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, Mato Grosso do Sul, aqui no Pantanal, é a região do maciço do Urucum, que vai ter bastante ferro e manganês. Beleza? Bom, agora os recursos em si.
Primeiro, diferenciar minério e mineral, né? Então, quando você fala de mineral, você está falando da magnetita, da hematita. E quando você fala do minério, é o recurso extraído do mineral que tem valor econômico. Então, da hematita, da magnetita, que é o mineral, você extrai o minério de ferro. O ferro tem um valor comercial. Então, o mineral não é todo com valor comercial, né? O minério é, tá? Então, o ferro é o minério, tá? Extraído do mineral hematita, magnetita no Brasil, pode ser outras extrações. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de minério de ferro, o segundo maior exportador, tá? Temos aqui, ó, reservas de minério do mundo. Brasil, temos aqui, ó, junto com a China, a terceira ou quarta, né, maior reserva do mundo, destaque para a Austrália. Então, a maior produção de ferro do Brasil hoje é da China, tá? A China tem a maior produção e a Austrália tem a maior exportação. Ficamos em segundo nos dois aí. Destaque principalmente para as áreas da serra, do quadrilátero, da serra e do quadrilátero ferrífero, as áreas de maior produção do Brasil. Beleza? Isso aqui é muito importante para a nossa até balança comercial. O Brasil exporta minério de ferro, principalmente o ferro, de maneira bastante expressiva, tá? Depois, nós temos o manganês, um recurso aí muito importante também. O Brasil é um produtor importante no mundo, usado o manganês principalmente para produzir lá suas ligas metálicas, né? Principalmente destaque para o aço. Temos na Serra dos Carajás e no quadrilátero um processo de produção histórica, crescente e tudo mais. E no maciço do Urucum, que nós vimos que é aqui, ó, nessa regiãozinha, você tem uma dificuldade muito grande de transporte. Então, para transportar esse recurso daqui para ser exportado ou para as áreas de maior consumo, há uma dificuldade muito grande. Portanto, essa área do maciço do Urucum tem um potencial, só que ele é pouco explorado perto do que poderia ser. Ele é bem importante, mas ele poderia ser mais importante ainda. Dificuldade de transporte está complicando a situação lá. Depois a bauxita. Da bauxita nós extraímos então o nosso alumínio, né? Usado amplamente aí na indústria automobilística, espacial, de tecnologia, metalúrgica, enfim, é um produto muito, muito importante para o mundo. A produção brasileira já foi muito maior. Nós temos hoje aí a quarta reserva mundial de bauxita. E dessa bauxita você produz a alumina, e da alumina você produz o alumínio. Então perceba que na produção de bauxita, na ideia de ter muita bauxita, o Brasil tem muito. Só que na produção de alumínio, estamos aí na 10ª posição, já ocupamos posições muito melhores, só que temos uma crise de produção no norte do Brasil. A Justiça mandou fechar, diminuir a Alunorte, metade da produção dela foi perdida, aí a Justiça mandou bloquear metade da sua produção. Você tem falta de abastecimento, um pouco de matéria-prima, né, da bauxita para produzir o alumínio. Você tem um problema de energia, a energia usada para produzir alumínio é imensa, a energia é muito cara no Brasil, segundo essas empresas, e aí o custo hoje da produção, segundo algumas empresas, chega a ser 70% do custo é ligado à energia. Então isso está diminuindo a produção no Brasil, que já foi muito ampla. Enquanto isso, o consumo de alumínio no Brasil, ele cresce, tá? Então aqui você tem, ó, as áreas de bauxita no Brasil, os Bzinhos aqui, áreas de mineração. Nas áreas do A, você tem a refinaria que vai produzir a alumina, que vai produzir o alumínio. Então perceba que nós temos bastante mina, né, área de exploração bastante efetiva, principalmente Minas e no estado do Pará. Agora, a área de refino são poucas as áreas que nós temos no nosso país, tá? Por isso, grande reserva, porém, uma produção não tão grande assim, tá? Agora, quando a gente fala da localização, então você vai ter ali Vale do Rio Trombetas e Paragominas, aqui ó, Trombetas, região do Trombetas aqui, Paragominas aqui em cima, tá? Região aqui de Oriximiná e tal. Aqui você tem região de Poços de Caldas em Minas Gerais, próprio quadrilátero ferrífero e tal. São algumas áreas aí de extração da nossa bauxita e a produção do alumínio, se possível, tá? Bom, depois temos o chumbo, um recurso aí utilizado bastante na indústria, principalmente a indústria automobilística também.
Só que o uso dele vem diminuindo gradativamente no mundo e no Brasil. O Brasil não produz muito, é um recurso escasso no nosso país. Nós importamos principalmente dos nossos países aqui, Peru, México e Argentina, certo? Depois o cobre é um recurso que o Brasil vem crescendo a sua produção, só que não atende ainda a nossa demanda, tá? A produção de cobre no Brasil ela cresce, só que o consumo cresce ainda mais. Lembra lá, o cobre vai ser usado para fios de energia, sistemas de distribuição de energia de maneira geral usam o cobre, utensílios domésticos, você tem uma distribuição na indústria, tubos industriais, vários recursos aí para transmissão de energia principalmente, calor e tal, usa-se o cobre. E com o aumento da renda, o aumento de produtos eletroeletrônicos, consumo de novos produtos e tal, o uso do cobre cresceu bastante. Como nós não temos muito, importamos de 2 países vizinhos, o Chile, que tem a maior produção mundial, e o Peru, nosso vizinho aqui, tá? O sal, no nosso país, nós temos 2 áreas de maior exploração, que é o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro. No caso do Brasil, destaque para o sal marinho, que é obtido de fato da evaporação da água do mar. Essa exploração no Brasil ela pode ser bastante simples ou mais mecanizada, mais tecnológica, com maior produção e tal. Isso aqui são áreas de produção no Rio Grande do Norte. Então o Brasil é um grande produtor de sal marinho. Lembrando que existe também o sal gema. O sal gema é extraído de rocha. Como no Brasil nós temos muito sal marinho, a produção de sal gema no Brasil ela é pequena. Ela acontece, principalmente no Nordeste também, mas ela é menor. E é desse sal marinho aqui que vai ser produzido então o sal iodado, o sal de cozinha que a gente consome por aí. Beleza? Só cuidado com o uso do sal aí, hein? Vão diminuir o consumo, moçada. Consumindo muito sal. E depois o ouro, produto mais importante aí em termos de valor financeiro, né? O ferro é o que a gente mais exporta, mas o ouro é um produto de valor financeiro mais agregado aí, né, que a gente tem. Como já falamos, é lastro financeiro para a produção de moedas. Os países têm uma necessidade de quase que absurda assim, de ter reservas de ouro, garantir as reservas de ouro em seus territórios. Aí destaque para algumas áreas, né? Região ali do Vale do Rio Madeira, lá em Rondônia, Tapajós, lá no Pará, a própria Serra dos Carajás, o Quadrilátero. Você tem algumas áreas de extração de ouro no Brasil que vem crescendo bastante, tá? A exploração de ouro no Brasil cresceu bastante nos últimos anos e exploramos bastante. Essa exploração já foi muito rudimentar, muito precária. Aqui é uma área da Serra Pelada, lá no Pará, onde houve uma corrida pelo ouro muito grande nessa região, de maneira bastante insalubre, né, violenta e muito ruim. Hoje as explorações são mais modernas, são maiores e tal, mas não só, né? Você tem explorações também mais tradicionais. Esse ouro é encontrado dessa maneira aqui, basicamente, incluído aí dentro das estruturas rochosas, aí se extrai essa pepita aqui no caso, ou pequenos fragmentos, tá? E aí você consegue hoje com maquinário, com tecnologia, descobrir em uma área, às vezes, de 1 tonelada de rocha, as empresas tiram 1 grama de ouro. Tá? No caso, 1 grama, né? Então, é um processo que a tecnologia melhorou muito. Agora, a exploração básica ainda existe, né? Isso aqui foi lá no estado da Bahia. Um cara descobriu uma pepita lá e postou um vídeo na internet, no WhatsApp. E aí, teve uma corrida na cidade pelo ouro. Foi um monte de gente lá tentando procurar, encontrar. Mas, obviamente, basicamente, quase ninguém achou nada. Tá? Então é um sonho, né, encontrar ouro devido ao seu valor financeiro, certo? Galerinha, é isso. Qualquer dúvida, qualquer perguntinha aí, manda uma pergunta que a gente está disposto a responder, certo? Bons estudos, aquele abraço, se cuidem, valeu!